precisa agora então dizer a quem está lendo o seu projeto de pesquisa quanto tempo você vai gastar para executar essa sua pesquisa, né, que você organizou e pretende colocá-la em prática. Então, nesse momento, nós vamos organizar o cronograma. Antigamente, usava-se muito o cronograma com datas, né, de janeiro a março, a primeira etapa, de de abril a junho, a outra etapa. Hoje a gente não usa mais assim, hoje a gente usa de falar de quantidade de dias, de semanas, de meses, na maioria das vezes a gente fala meses, né? Então, quando a gente vai começar a organizar um cronograma, eu tenho que pensar em todas as etapas desse cronograma e quanto tempo que vai gastar cada etapa desse cronograma. Nesse primeiro momento nós vamos falar de 4 etapas e logo em seguida a gente fala sobre as outras porque não couberam aqui nesse quadro, né? A gente vai seguindo o vídeo e eu já coloco para vocês as outras etapas. Bem, a primeira etapa do cronograma que você vai colocar é levantamento da literatura. O que isso quer dizer? Quanto tempo você vai demorar para fazer a organização da sua biblioteca? Ou seja, você vai começar a ler os materiais, os artigos, os livros, os periódicos. Lembram lá da primeira aula que a gente falou? Dentro da introdução, como que a gente coleta as informações dos autores, né? Que eu fui dando essa pincelada em vocês, como que a gente organiza as nossas referências bibliográficas e etc. Então, nesse primeiro momento, vocês vão dizer assim, eu vou precisar de 2 meses para fazer isso. Então, você vai precisar de 2 meses para ficar lá esgotando o máximo que você puder de autores que falam sobre o seu tema, sobre as suas principais variáveis, vai organizar isso no seu computador, vai organizar isso numa planilha, de forma que na hora que você começar a escrever, você já tenha acesso a todos esses autores, né? Então, você está dizendo, olha, eu vou gastar 2 meses para fazer essa primeira etapa. Depois, escolha do instrumento e preparação para a coleta de dados. No vídeo anterior, nós falamos sobre isso, em metodologia, em métodos, né? Instrumento e amostra. Então, assim, quanto tempo você vai gastar para de fato escolher qual instrumento você vai usar? Você vai usar uma escala já pronta, você vai elaborar uma escala, você vai usar um questionário já pronto, você vai elaborar o seu próprio questionário, a sua entrevista, enfim, quanto tempo você vai demorar para escolher o seu instrumento e para se preparar para a coleta de dados. Elaborar o termo de consentimento livre esclarecimento, o termo de assentimento, colocar todo esse material na plataforma Brasil para que seja avaliado por um comitê de ética, né? E aí é muito importante que nessa terceira etapa aqui, quando a gente começa levantamento dos dados, que a gente escreva após ou posteriormente a aprovação do comitê de ética, levantamento dos dados. Né, para as pessoas, para quem estiver lendo o seu projeto, se você está submetendo esse projeto para ser um bolsista, CAPES, CNPq, FAPERJ, ou se você quer ser um aluno de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, que a pessoa entenda assim, olha, essa pessoa que está submetendo o projeto, ela tem noção sobre a ética na pesquisa, ela não vai começar a pesquisar, fazer a pesquisa de campo, antes que o comitê de ética dê o parecer de autorização da prática desse projeto, tá? Então, aqui é importante você sempre colocar, eu vou gastar, para levantar os meus dados, eu vou gastar 2 meses, posteriormente à aprovação do comitê de ética, beleza? Depois vem a escrita da parte teórica. O que isso quer dizer, a escrita da parte teórica? Quanto tempo você vai gastar agora com todo esse material que você fez levantamento na primeira etapa, quanto tempo você vai gastar para escrever o que os autores dizem sobre o seu tema. Então, eu vou gastar 3 meses, 2 meses. O importante é que vocês tenham isso muito claro. Você pode estar fazendo, ao mesmo tempo, paralelamente, uma etapa e outra. Então, eu não vou, às vezes, esperar terminar a etapa número 1 para começar a etapa número 2. Eu já posso fazer o levantamento da literatura e, ao mesmo tempo, escolher o instrumento, porque quando eu estiver lendo sobre esse material, eu já estou tendo noção de como eu vou fazer a minha pesquisa de campo, por exemplo, a minha análise documental.
Na quinta etapa, a gente já começa a análise dos dados. Ou seja, eu já começo agora a colocar em prática, né, a planilha, já começo a rodar esses dados para conseguir obter os resultados da minha pesquisa. Então, quanto tempo que você vai gastar com isso? Organizando esses dados, analisando esses dados, rodando esses dados, né? E aqui você vai dizer, então, que você vai gastar 1 mês, 2 meses. A gente não gasta mais do que 1 mês fazendo isso, né? Na maioria das vezes, a gente não gasta mais de 1 mês fazendo isso, tá? Depois, a sexta etapa é discussão dos resultados, ou seja, quanto tempo você vai gastar para articular os seus dados com os dados dos outros autores que pesquisaram as variáveis próximas às suas variáveis. Então, assim, foi encontrado nessa pesquisa que 70% das mulheres entrevistadas consideram isso, isso e isso. Já na pesquisa de Carvalho, 2018, que ele teve a mesma proposta, ele encontrou, na sua maioria, que as mulheres não concordam com isso, isso e isso. Na discussão dos resultados, não significa dizer que o autor tem que concordar com o que você encontrou como resultado. Você tem que dialogar com os outros autores. Eu só abri um parênteses para explicar um pouquinho o que é discussão dos resultados e para vocês terem noção de quanto tempo que vocês vão gastar nisto. Então, vou gastar 1 mês fazendo isso. Depois, sétima etapa, elaboração da conclusão e das referências. Aí é pouco tempo, você vai gastar aí, sei lá, 2 semanas fazendo isso, no máximo, dependendo aí de quanto tempo você tem para se dedicar, mas isso é rápido. E depois, oitava etapa e última, ajustes finais para a finalização do trabalho. Eu botei do trabalho porque eu não sei qual trabalho você está pretendendo, se é tese, se é dissertação, se é um artigo científico, eu não sei qual o seu trabalho. Mas aqui é aquela fase que a gente vai dar uma olhada em toda a formatação, no resumo, no abstract, enfim, em todas as etapas para saber se tudo está direitinho como as normas e se você já pode fazer a entrega desse trabalho. Na próxima etapa, nós vamos falar então da parte da conclusão do artigo e das referências. Espero vocês lá!